Fala pessoal, e depois da tempestade da velocidade de Valladolid, foi a vez das condições extremamente lentas em Bordeaux coroarem pela primeira vez a dupla de Cláudia Gensen e Tamara Ricardo. E mais uma vez, Arturo Coelho e Agustín Tapia vencem e chegam ao lugar mais alto do pódio. Esse aqui é mais um Na Virada, então fica ligado que você vai descobrir como que elas chegaram ao primeiro título e como que Arturo Coelho e Agustín Tapia mantiveram o seu reinado no lugar mais alto do pódio. Bom, como eu já falei, Bordeaux teve condições extremamente lentas, muito diferentes do que tinha acontecido no último torneio em Valladolid. Então a gente tinha ali em Bordeaux quadras em um ambiente fechado, a altitude ao nível do mar, então uma temperatura controlada, a gente não tinha influência do vento, a gente não tinha influência do sol, então ali as condições da quadra também, o tipo de construção da quadra, né, ela era extremamente lenta e isso fazia com que os pontos fossem muito longos e que levasse vantagem quem conseguia, entre aspas, sofrer por mais tempo durante o ponto. Tanto seja sofrendo no fundo de quadra se defendendo ou sofrendo na rede atacando. Então os pontos eram muito longos, muito trabalhados, os jogadores e as jogadoras tinham que entregar o máximo, respeitar ao máximo o seu comprometimento tático e tentar sofrer o máximo possível até que tivesse uma boa oportunidade de ter uma tentativa, né, de tentar para tipo ataque e aí definir os pontos. Então, falando sobre essa coroação de Cláudia Gensen e Tamara Ricardo, não poderia vir de outra maneira que não ganhando na semifinal da dupla número 2 da Bea Gonçalves e da Paula José Maria e na final da Delfina Brea e da Gemma Triay. Falando sobre a final, foi uma final em 3 sets, a dupla número 1 da Delfina e da Gemma venceu o primeiro set por 6-4, elas saíram atrás no placar, mas conseguiram depois dar a volta e se impor no primeiro set. Um jogo muito trabalhado ali pelo lado da Delfina Brea e da Cláudia Gensen. A Tamara Ricardo é uma jogadora que também ela tem uma postura ofensiva, ela não é tão agressiva como uma Bea Gonçalves, como uma André Austero, mas ela ela consegue conduzir muito bem a partida e a Gemma também. Aí nessa queda de braço, o que a gente viu foi que a dupla número 1 acabou levando a vantagem no primeiro set da final. Já nos sets seguintes, a Cláudia Gensen e a Tamara Ricardo conseguiram sofrer mais, né? E quando eu digo isso, eu quero dizer que elas conseguiram ficar mais no ponto, conseguiam aguentar mais no fundo de quadra, conseguiam transitar para a rede, quando precisava também voltavam para o fundo e não se apressavam. Então, uma vez que elas chegavam na rede, elas não apressavam para buscar a definição. Quando voltavam para o fundo, sabiam recomeçar o ponto, começar a reconstruir de novo o caminho até a rede. Então, nesses 2 sets, o que a gente viu foram 2 jogadoras que estavam muito conectadas dentro de quadra e que conseguiam trabalhar muito bem os pontos, e aí foram minando a Delfina e a Gemma, que aos poucos foram se perdendo. A Delfina, que é uma jogadora extremamente inteligente, que controla também muito bem o ritmo, acabou não conseguindo manter o volume de jogo do primeiro set. A Gemma também ali encontrava uma condição. A Gemma é uma jogadora mais agressiva que a Tamara Ricardo, mas já faz algum tempo que a Gemma Triay não vem conseguindo se impor nos jogos, né, ter uma postura agressiva, ainda mais nessas condições lentas de Bordeaux. E aí o que a gente viu foi a Cláudia Gensen e a Tamara Ricardo dando a volta e conseguindo levantar o segundo e o terceiro sets, parciais de 6-1 e 6-1, um jogo que apesar do placar curto, né, 6-1 e 6-1 no segundo e terceiro set, mas um jogo que levou bastante tempo, porque os pontos eram muito largos e porque os pontos oscilavam muito entre as duplas, né? Então, elas fizeram uma campanha que coroou o trabalho que elas vêm fazendo. São 2 jogadoras que vêm subindo muito de produção, vêm ganhando muito espaço e elas definitivamente chegam ali na prateleira onde já se encontravam as 4 primeiras duplas, da Delfina e da Gemma, da Paula e da Bea, da André Austero e da Ari Sanches e da
Cláudia Fernandes e da Sofia Araújo. Então elas chegam de vez para entrar nesse grupo de campeãs, né? E eu acho que daqui para frente elas ainda vão aparecer muito mais nos torneios. Então, torneio sensacional, primeiro título delas como dupla, espetacular, vencendo, como eu falei, a Paula José Maria e a Bea Gonçalves na semifinal, e na final vencendo a Delfina Brea e a Gemma Triay, certo? Falando um pouquinho agora da final masculina, o confronto mais que esperado entre Arturo Coelho e Agustín Tapia contra Federico Chingotto e Alejandro Galán, duplas número 1 e 2 no ranking mundial, um confronto muito esperado, e o que a gente viu foi um primeiro set extremamente disputado, acabaram levando a vantagem o Chingotto e o Galán, que souberam, como eu falei da final feminina, isso também se repete na masculina, souberam sofrer mais. Apesar da gente ver que o Tapia conseguia usar o smash dele com bastante efeito, e até nessa condição de quadra, esse smash ele até favorece um pouco, porque a bola acaba pegando efeito na grama e subindo mais, né, também quando ela toca o vidro, então o efeito ajuda a impulsionar a bola, e o smash mais chapado, como é o caso do Galán e do Coelho, ele não estava tendo tanto efeito. O Chingotto a gente já sabe que ele é um monstro do fundo de quadra, suporta muito bem a pressão do Coelho e do Tapia, e o que a gente viu na final masculina foi num primeiro set extremamente disputado, podia ter caído para qualquer lado, e ali, num finalzinho, numa reta final de primeiro set, um game onde o Chingotto e o Galán contaram ali com alguns erros do Coelho e do Tapia e acabaram vencendo por 7-5. E aí, no segundo set, na reta final do segundo set, também o jogo continuou vindo igual, as duas duplas alternando muito os games e os pontos, quebras de saque aconteceram dos dois lados durante toda a partida, mas meio que em sequência. E ali no segundo set teve um momento, no 5-4 do tie-break, aliás, no comecinho do tie-break, que o Galán erra um voleio de esquerda, de primeiro voleio, o Chingotto saca, o Coelho devolve ali pelo backhand do Galán, ele entra num voleio de backhand, deixa o voleio na rede, e ali parece que ele desligou. Essa partida, ela mentalmente, ela cansa muito os jogadores, porque os pontos são muito largos, você tem que se controlar muito bem para se manter vivo no ponto, você não pode se precipitar, então às vezes você quer partir para uma bola e você não consegue jogar, e você tem que ponderar de novo, então assim, mentalmente esse jogo lento, essa partida com pontos muito largos, ela desgasta muito os jogadores, porque por mais que eles já se conheçam, taticamente eles já sabem como jogar, a gente já sabe o que esperar, mas assim, quando o ponto fica largo, você tem que saber o que pode acontecer, então você às vezes quer ir para um smash, você não pode, você quer acelerar um voleio, você sabe que não pode, porque você muitas vezes acaba gerando até o contra-ataque, né? Você tenta abrir uma porta e no final o que acaba acontecendo é essa porta abrindo ao contrário e o teu adversário tendo a chance de te atacar. E aí nesse ponto o Galán parece que ele desligou na partida. Dali em diante, o Coelho e o Tapia conseguiram vencer o segundo set no tie-break por 7-6, né? Com 7-4 no tie-break. E ali no terceiro set, o que a gente viu foi logo um começo onde o Coelho e o Tapia se impuseram, o Galán visivelmente abatido, visivelmente sem energia, assim, mas talvez não física, mas mental, aquilo sugou muito da energia física dele e ele não conseguia reagir. E aí, o terceiro set, que a gente viu mais uma vez, Coelho e Tapia aproveitaram muito bem, venceram por 6-2 e chegaram ao quarto título consecutivo, o sexto deles na temporada, agora eles com 6 títulos, Chingotto e Galán com 5, e Lebron e Augsburger com 1 título. Então, eles depois daquela sequência de vitórias do Chingotto e Galán, eles se levantaram ali depois de Buenos Aires e ganharam 4 títulos na sequência. Então, uma partida teve seus lances espetaculares, mas muito mais uma partida estudada e trabalhada, com pontos muito mais decididos após longas trocas de bola, quando alguém conseguia abrir uma oportunidade para partir para a definição. Então, um jogo que até ali o segundo set, o primeiro set teve 45 minutos, se não me engano, de duração, o segundo set com 54 minutos, e o terceiro set acabou sendo muito rápido, justamente porque o Galán, nesse erro, às vezes isso acontece,
você pode estar fisicamente bem, você pode estar ali na partida com aquela intensidade e às vezes um erro bobo ele acaba te desligando. Isso pode passar com qualquer jogador e a gente vê passando com um jogador do calibre do Alejandro Galán, que é um dos melhores jogadores da história. Tá? Então, mais um título para a Coelho Tapia, se consolidam como dupla número 1 no ranking da FIP, como dupla número 1 da corrida de 2026 e vão abrindo vantagem. Falando agora um pouquinho sobre os torneios, vamos falar primeiro do torneio feminino, vou falar para vocês sobre a chave. Então, chegando, a gente teve na primeira partida das no torneio, a única surpresa, vamos dizer assim, a Marta Ortega e a Martina Calvo foram derrotadas pela Noa Canovas e pela Maria Eulália, que chegaram até as quartas de final. As demais duplas das quartas de final, todas dentro das 8 pré-classificadas. E aí a gente teve a Tamara Ricardo e a Cláudia Gense, que venceram a Cláudia Fernandes e a Sofia Araújo nas quartas de final em 3 sets, que superaram a Paula José Maria e a Bea Gonçalves na semifinal em 2 sets, para chegar até a final. Do lado de cima, a Delfina e a Gemma na semifinal superaram a André Osteiro e a Ariana Sanches em 2 sets, 7-5, 6-1, e realmente o que a gente viu em todas as partidas do torneio foi que levou vantagem quem mais soube sofrer. E aí eu acho que é o ponto positivo dessa dupla da Cláudia Gensen e da Tamara Ricardo, uma dupla que elas são a 5ª dupla pré-classificada, né, na chave, e elas conseguiram vir enfrentando batalhas duríssimas contra duplas melhor pré-classificadas, e elas souberam contornar todas as situações, aguentar muito, foram muito resilientes em todas as partidas para chegar até esse título. Então, um título super valorizado delas. Falando agora sobre o torneio masculino, na parte de cima da chave, primeiro destaque, para mim, já falei isso algumas vezes, o nível de pádel que o Lucas Campagnolo vem apresentando, é um torneio espetacular dele, está jogando, acredito que o melhor pádel da vida dele, está jogando num nível altíssimo. Agora, ao lado do Momo Gonçalves, são a dupla número 8 pré-classificadas, e aí fizeram uma partida de quartas de final contra o Coelho Tapia, onde eles conseguiram vencer um set, eles venceram o segundo set, tinham perdido um primeiro set duríssimo, venceram o segundo set, mas ali no terceiro set a mesma coisa, a intensidade baixou um pouco, parece que eles desligaram, é muito difícil manter essa intensidade, ainda mais contra 2 gigantes como Coelho e Tapia, e aí no terceiro set acabaram sendo superados facilmente por 6-1, mas vale aqui ressaltar o altíssimo nível de pádel que o Lucas está apresentando. Nas outras quartas de final, na outra partida das quartas de final da parte de cima da chave, a vitória do Martin Dineno e do Paquito Navarro sobre o Lebron e o Osburger. E aqui eu tinha falado no programa passado, ou retrasado, muito legal de ver como o Martin Dineno e o Paquito Navarro se reconectaram como dupla, como parece que o entrosamento deles, como o jogo deles sai fácil, como eles estão bem em quadra, o Paquito relaxado, não está naquela postura que a gente sabe que o Paquito se cobra no jogo e cobra muito dos parceiros, o Paquito motivado, Dineno também se reencontrou a motivação, o jogo deles está fluindo muito bem, eles dentro da quadra muito sincronizados e chegaram na semifinal vencendo Lebron e Osburger nas quartas de final, e ali um jogo que nessas condições, o que eu pude ver foi como o Osburger, ele ainda, e aqui só fazer ressaltando que ele é um fenômeno, um jogador espetacular, mas como em condições como essas, extremamente lentas, onde o jogador ele tem que ser manter uma intensidade, ser muito constante, como o Osburger ainda sofre com isso. Ele é um jogador que a gente sabe da potência dele, um jogador de definição, que pega e smash de todos os lados da quadra, consegue definir muitos os pontos, mas que nessas condições lentas ele acaba sendo o ponto fraco da dupla, e aí o Lebron não tem muito o que contribuir, não tem muito o que fazer, porque por mais que ele segure o jogo, por mais que ele tente contornar o jogo, quando você consegue achar o Osburger, ele é um jogador que ele não consegue durar muito nos pontos, tá? Mas assim, sem dúvida nenhuma, um dos grandes talentos do pádel mundial, não é um defeito, é apenas que colocando ele ao lado de jogadores desse nível, né, de Dineno,
de Paquito, de Galan, Xingoto, Coelho, Tapia, Stupasuk, Yanguas, então colocando ele na frente desses outros jogadores, Campagnolo, jogadores realmente que são muito sólidos, eu acho que o Augsburger ele fica devendo um pouquinho. Na parte de baixo da chave, grande torneio mais uma vez do Maxi Arce e do Juan Tejo, que chegaram até as quartas de final, superaram na segunda rodada o Fran Guerreiro e o Ravi Leal, chegaram até as quartas de final, onde foram derrotados pelo Yanguas e pelo Stupasuk. E também Galan e Xingoto tiveram até que nesse torneio um caminho tranquilo até as semifinais. Na semifinal superaram Yanguas e Stupasuk em 2 sets. Uma partida muito intensa, muito disputada. Eles até arrancaram bem, o Xingoto e o Galan arrancaram bem o primeiro set, parecia que ia ser uma partida mais fácil, mas que depois 2 sets duríssimos, 7-5 e 7-5. O destaque então da parte de baixo da chave vai para o excelente torneio do Maxi Arce e do Juan Tejo, que acabaram sendo superados nas quartas de final para o Yanguas e para o Stupasuk 7-5, 6-4, um jogo muito duro, mas com certeza Arce e Tejo logo mais vão aprontar algum resultado surpreendente, estão jogando muito bem, estão muito bem motivados. A ausência desse torneio, por parte do Lucas Bergamini e do Ravi Garrido, eles estavam inscritos num FIP Silver na Irlanda, mas acabaram também não jogando esse torneio. Eles tinham optado na semana anterior, eles jogaram o FIP Gold, onde foram campeões, e depois se inscreveram nesse FIP Silver na Irlanda, mas acabaram também não disputando esse FIP Silver. Eu dei uma olhadinha na chave lá e eles nem entraram no torneio. Eles estavam na lista de jogadores inscritos, mas depois acabaram se retirando e não jogando. E aí acho que eles estavam tentando mais alguns pontos nessa disputa pelo 8º posto, né, para poder sair na chave como dupla pré-classificada número 8. Nessa semana a gente tem uma folga aí de Premier, voltamos na semana que vem com o Premier P1 de Málaga, logo em seguida o Premier vai pela primeira vez para a África do Sul. Esse ano a gente então ainda tem, né, a inclusão no calendário da África do Sul, da Inglaterra, onde a gente vai ter um Premier em Londres, então uma semaninha de folga para a gente voltar com o Premier P1 de Málaga. Então, se você quer mandar alguma pergunta, quer deixar o seu comentário, não esquece, faz aqui embaixo agora, quando terminar de assistir esse vídeo. E claro, não deixa de se inscrever no canal, ativa as notificações para saber quando tem conteúdo novo por aqui. E claro, também curte esse vídeo e eu te espero no próximo Na Virada, onde a gente vai falar sobre o Premier P1 de Málaga. Valeu!